Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 12º, Perfeição Moral. Estamos no item As Virtudes e os Vícios. A virtude e os vícios, questões 900, 901, 902. 900, 901 e 902. Vamos estudar? Vamos lá. Aquele que economiza incessantemente e sem fazer o bem a ninguém, tem uma desculpa válida no pensamento de que acumula para deixar mais aos seus herdeiros. Aquele que acumula, economiza incessantemente e sem fazer bem a ninguém, tem uma desculpa válida no pensamento de que acumula para deixar mais aos seus herdeiros? Resposta: é um compromisso com a má consciência. Quer traduzir? Vamos traduzir. Está se enganando. Está se enganando, está passando a mão na cabeça, está atenuando a consciência material. A consciência moral. Porque se veio com a prova da riqueza, sabe para que veio, sabe por que veio e tinha condições para vencer. Senão eu estou dizendo que Deus é imprevidente. Senão eu estou dizendo que Deus deu um fardo maior do que o sujeito podia carregar. Então eu estou dizendo que Deus foi injusto com aquela pessoa. E Deus não é injusto. E não existe fardo maior do que a gente pode carregar. Então, se o sujeito veio com a habilidade para ter a fortuna, ele está em prova e tem condições de superá-la. Total. Está preparado para isso. Se não faz, é por sua única e exclusiva responsabilidade. Certo? 901. De dois avarentos. O primeiro se priva do essencial e passa necessidades até morrer sobre seu tesouro. O segundo só é avarento para com os outros, é pródigo consigo mesmo. Enquanto recua diante do menor sacrifício para prestar um serviço ou fazer algo útil, nada lhe custa a satisfação de seus gostos e suas paixões. Peçam-lhe um favor e ele está sempre de má vontade. Se quer viver uma fantasia, ele sempre tem o bastante para realizá-la. Qual é o mais culpado? E qual se achará em pior situação no mundo dos espíritos? Perceba que Kardec ainda trazia nessa questão a ideia de que há uma punição ou há uma punição ou há um prêmio, uma premiação, de acordo com aquilo que você viveu aqui, pela pergunta que ele faz, né? Se achará em pior situação no mundo dos espíritos. Mas ele vai esmiuçando isso para a gente tirar da cabeça da gente essa ideia, né? Então, na pergunta seguinte, olha, tem um avarento, um cara mesquinho que não doa nada para ninguém, nem para ele só guarda. Teve até um personagem de televisão muito famoso no Brasil que era assim, avarento, que vivia naquela pobreza e tinha uma grande fortuna guardada porque tudo guardava. Tá, esse sujeito. O outro sujeito, ele é avarento no que diz respeito a dar alguma coisa para alguém. Mas para ele mesmo, ele vive na ostentação, vive na opulência. Não dá um centavo para um mendigo na rua, mas compra carros de 2, 3 milhões. Vários para ter guardado lá, enfim. Para ele tudo e para os outros, eu trabalho. Vai trabalhar, vagabundo, e não dá nada para ninguém. Qual dos dois é pior? E qual dos dois, ao chegar no plano espiritual, vai ter mais resquícios mentais? Qual dos dois, ao chegar no mundo dos espíritos, vai ter uma consciência mais pesada? Essa é a pergunta. E a resposta é: aquele que usufrui, ele é mais egoísta que o avaro. Esse já recebeu uma parte de sua punição. O avaro que não usufrui recebeu já parte da punição. Então, entre os dois, o sujeito que só guarda, 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 nós conhecemos inclusive gente assim na nossa cidade, que dava desespero quando ele e a família iam
nos almoços de família, ou enfim, em festas de família, que comiam iguais uns esganados, sabe? Comia, que parecia que estava morrendo de fome. E aí descobriu-se que, apesar de extremamente rico, com um monte de casas, com muito dinheiro no banco, a comida deles, por exemplo, na hora do almoço, era arroz, feijão e tomate só, para não gastar. E aí, quando iam na casa dos outros, aí comiam uma barbaridade, né? Porque era avarento nesse ponto de não gastar dinheiro nem com ele mesmo, nem com a família, ninguém. Viviam roupa surrada, roupa tudo remendada, puída, né, que a gente fala. Andava para a rua, parecia um velho pobre, não é nem velho, um velho pobre, com muito dinheiro e muitas casas. Esse é o tipo de avarento 1. O outro tipo de avarento, o que é? Para os outros, nada. Para a família, restos. Se estiver comigo, tudo bem, aí partilha do que eu tenho, mas eu não dou nada para ninguém. Inclusive foi a filha desse grande especulador da bolsa, que é o pior tipo de gente para uma economia de um país, um grande especulador da bolsa de valores de São Paulo. A filha dele está indo em vários podcasts porque ela descobriu que o pai dela era milionário quando ele saiu numa revista e ela viu na banca porque os amigos da faculdade mostraram para ela. Nossa, esse aqui não é seu pai? E aí ela descobriu que o pai dela era bilionário. Porque eles tinham uma vida de classe média no Brasil, chamada classe média no Brasil, tinha um carro simples, uma casa relativamente confortável, e ela tinha R$ 300 de mesada para ela poder se virar na faculdade pública que ela estudava. Não tinha um carro, a mãe também não tinha carro, nada. Vivia uma vida absolutamente simples para os moldes de São Paulo, sendo que o sujeito é bilionário. Um dos bilionários do Brasil. Um dos maiores bilionários do Brasil. E aí agora ele começou aí nos podcasts também e fica divulgando a sua avareza, a sua forma de avareza, né? Como se fosse grandes lições de empreendedores. Enfim, a internet está cheia de bobagem, né? Dando um mau exemplo terrível, 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 né? De como ser um acumulador que destrói a economia do país, não gera emprego, não gera dignidade para ninguém, nem para a própria família. E em todo podcast que ele vai, ele está com uma camisa simples, uma calça simples. Não estou falando que tem que ostentar, estou dizendo de você ir num podcast nacional, uma roupa toda puída, um cara que é bilionário, não faz sentido. Não faz sentido. E depois que ele saiu na revista e tudo mais, e as pessoas começaram a olhar para ele, ele começou a aparecer mais como bilionário, aí convenceram ele a comprar um carro blindado. E ele comprou um carro simples e mandou blindar. Qual a resposta dele para isso? Não, eu sou uma pessoa simples. Não, não vou gastar dinheiro. Blindado é blindado, do jeito, deixa guardado o dinheiro lá. Essa é a utilização providencial da fortuna? Claro que não. Aquele que se priva já recebeu parte da punição dele mesmo aqui. Então chega no plano espiritual, falta pouco, vamos dizer assim. O outro falta tudo. O outro falta tudo. 902. É repreensível cobiçar a riqueza quando é pelo desejo de fazer o bem? Resposta. O sentimento, sem dúvida, é louvável quando puro, mas esse desejo é sempre desinteressado? Não está escondendo uma segunda intenção de caráter pessoal? O primeiro a quem se quer fazer o bem não é muitas vezes a si mesmo? Muitos de nós somos assim, né? Não, preciso ganhar na loteria. Preciso ganhar na loteria,
Se eu ganhar na loteria, eu vou construir um lar para idosos. Se eu ganhar na loteria, eu vou fazer uma creche, eu vou fazer um centro espírita, eu vou fazer uma casa igual a Mansão do Caminho, do Divaldo Pereira Franco, eu vou cuidar de crianças, eu vou pôr gente lá para cuidar das crianças. Já começou a mudar, já pôr gente lá para cuidar das crianças. Faz uma perguntinha. Faz uma perguntinha, uma perguntinha simples, só para a gente dar uma perscrutada nisso aqui que os Espíritos falaram. Uma olhada mais fundo, perscrutar, olhar mais fundo. Falar, mas qual é a primeira coisa que você ia fazer? Vai. Recebeu, dinheiro caiu na sua conta, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Alguns vão responder, eu vou viajar. Outros vão responder, vou comprar uma casa, vou comprar uma bela casa, comprar um carro. Não fala nada, porque a gente não está aqui para julgar e nem para julgar ninguém. É só para nós analisarmos para estudo. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Se a utilização da fortuna é realmente, eu tenho essa ideia lá dentro de mim, de usar única e exclusivamente para fazer o bem para as outras pessoas, ela vai chegar na minha mão. Se não chegou ainda, é porque lá no fundo a primeira coisa que você vai fazer é para satisfazer a si próprio. Qual é a primeira coisa que você faria se você ganhasse na loteria? Essa é a pergunta. Tem que ser sincero, né? Agora que eu falei, não é a primeira coisa que eu faria. Não. Seja sincero. Seja sincero, seja sincera. Se a primeira coisa que a gente sempre pensou se ganhasse na loteria somos nós, ou alguém da nossa família, é egoísmo ou egoísmo de família. Da mesma forma, é egoísmo. Então não é legal. Não é legal. Muitos de nós falam assim, não, assim que eu ganhar muito dinheiro, eu vou comprar uma casa para minha mãe. Se vê muito isso em jogador de futebol. Se vê muito isso com cantores famosos que falam assim, não, assim que eu tiver dinheiro, eu vou comprar. Se eu tiver dinheiro, eu vou comprar uma casa para minha mãe. Via de regra, já está vivendo muito bem, já tem um local muito bacana para viver e só depois comprou a casa para a mãe. É esse o ponto aqui. Ninguém está falando que está certo, ninguém está falando que está errado. É que a pergunta foi direcionada dessa forma porque Kardec quis perguntar: é repreensível cobiçar a riqueza quando é pelo desejo de fazer o bem? Tá, o sentimento é louvável quando puro, mas esse desejo é sempre desinteressado? Não está escondendo uma segunda intenção de caráter pessoal? O primeiro a quem se quer fazer o bem não é muitas vezes a si mesmo? É esse o ponto. Porque parece que Deus não está atendendo a nossa prece. E Ele atende. É impressionante como nós somos atendidos em nossa prece. O problema é como Jesus explicou: quem de vós, ao filho pedir um peixe, dá uma serpente, pedir um pão, dá uma faca? Ou vice-versa. Deus dá o que a gente precisa. Deus permite aquilo que a gente precisa. Atende a nossas preces naquilo que a gente precisa. Se eu for ficar pior ainda e incorrer nos mesmos erros, fatalmente não vai vir nada que eu pedi. Virão outras coisas. Certo? É mais ou menos isso. Amanhã a gente continua esse assunto, nós vamos encerrar esse item amanhã e depois nós vamos começar o item paixões. Vamos estudar. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo para você que fica, tchau.